Fala, meus lindos! Depois que eu conheci a Cristo e fui aceito por Deus como seu filho, eu passei muito tempo me odiando. E tudo isso por falta de somente uma coisa: auto-perdão. Eu sou Matara e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância de nos auto-perdoarmos. Tá, vamos lá. Mateus 18 é um capítulo conhecido da Bíblia por diversos motivos. É conhecido por ser o capítulo onde é contada a parábola da ovelha perdida. É conhecido também por ser um capítulo no qual Jesus diz que o que seria ligado na terra também seria ligado nos céus, fazendo referência à excomunhão e também à sua presença, onde houver dois ou mais. Mas, na minha opinião, Mateus 18 é um dos capítulos mais conhecidos e relevantes de toda a Bíblia, pelo seu imperativo descrito no versículo 22. Mas fica tranquilo que eu vou te contextualizar. No versículo 15 do capítulo 18, Cristo diz qual deve ser nossa postura como cristãos ao nosso irmão na fé pecar contra nós. Ele nos ensina que devemos conversar com os nossos irmãos a sós e lhe mostrar o seu erro. Ele prossegue explicando para os seus discípulos o que fazer nessa situação, até que surge uma dúvida muito sincera vindo de Simão Pedro, que é descrito no versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deveria perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Simão Pedro, ao fazer esta pergunta, faz com que Cristo dê um dos imperativos mais difíceis de todo o cristianismo. Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas 70 vezes 7. E é óbvio que Cristo, ao dizer isso, não está dizendo que deveremos perdoar nossos irmãos apenas 490 vezes. Mas o que Jesus quer dizer com isto é que não existe quantidade para o perdão. Depois dessa introdução e desse breve contexto, conseguimos ver que Jesus é muito claro em sua ordem, mas o que fazer quando não conseguir aplicar os 70 vezes 7 consigo mesmo? Me lembro como se fosse ontem, o final de semana que eu conhecia Jesus. Eu me converti passando por um encontro com Deus, e depois daquele final de semana, minha vida mudou completamente. Depois daqueles 2 dias, eu fiquei totalmente apaixonado por Cristo, e eu me lembro de abandonar tudo, não que eu tivesse muita coisa, para seguir a Ele. Deixei de conversar com pessoas que não me aproximavam dele, deixei de frequentar certos lugares em que eu não deveria estar, deixei de ouvir músicas que eu ouvia antigamente por não me sentir mais bem ouvindo elas. Mudei meu linguajar, meu tipo de vestimenta, mudei a forma com que eu via as pessoas e enxergava o mundo. Jesus me deu uma nova perspectiva de vida, mas teve algo que eu não consegui deixar para trás: a culpa. Um dia, rodando pela internet, eu assisti a um corte do pastor Marco Feliciano, no qual ele falava sobre levar pessoas ao inferno. Ele diz que é de fato muito importante nosso trabalho de evangelismo aqui na Terra, mas diz também que mais importante do que levar as pessoas à fé em Cristo é não levá-las ao inferno. Ele conclui dizendo que ao decorrer da nossa caminhada cristã, machucamos as pessoas e, às vezes, até sem querer. Podemos machucar com uma palavra dita, podemos machucar com alguma ação indevida, podemos machucar não dando a atenção necessária para determinado problema. Tudo isso são formas de machucar crentes e descrentes e ajudarmos a Satanás a criar raízes de amargura nessas pessoas e assim levá-las ao inferno. Me lembro que depois de ouvir isso, passei semanas refletindo nessas palavras e a cada semana que se passava, eu me lembrava de mais uma pessoa no qual eu já tinha machucado no meu passado. Machucado através de palavras e atitudes, até que, em certo momento, eu me vi cativo da culpa. Depois disso, foi desenvolvido em mim uma grande dificuldade em perdoar, mas não os outros, e sim em me perdoar por tudo que eu já havia feito a algumas pessoas, antes e até depois de conhecer a Cristo. Me lembro de ter mandado mensagens para algumas pessoas e outras até ter ligado pedindo perdão a elas. E sabe, mesmo tendo recebido perdão dessas pessoas e até voltando a conversar com algumas, eu não me sentia perdoado. Era aquele famoso ditado: eu superei, só não fala muito sobre. E sempre que, até sem querer, alguém ou até mesmo a própria pessoa citasse o ocorrido,
morrido, eu me sentia um lixo de novo. Me sentia uma péssima pessoa, um péssimo amigo, um péssimo cristão. Esse sentimento de culpa continuava me corroendo por dentro, fazendo até mesmo eu questionar minha posição de filho de Deus. E é lógico que esse sentimento e esses pensamentos era algo diabólico. E eu acho que eu só fui de fato me libertar desta prisão de autoculpa depois de muita conversa com Jesus, com os outros e comigo mesmo. Demorei para entender que nada que eu fizesse iria apagar o que já foi feito, iria apagar cada ato, cada palavra dita, mas que eu poderia me redimir, sendo uma pessoa melhor a cada dia, sendo cada vez mais parecido com Cristo, refletindo o seu caráter por onde eu fosse. Eu demorei para entender que o meu maior ato de remissão seria nunca mais fazer tudo que eu fiz novamente e auxiliar pessoas que passam pelo mesmo que eu já passei. E é por isso que hoje eu tô fazendo esse vídeo. Eu quero compartilhar com você 3 passos que me ajudaram a seguir até o auto-perdão. Creio eu que eles também poderão te ajudar. O passo principal é entender que nada que você fizer vai apagar o seu erro. Nenhuma boa ação vai fazer com que o seu erro desapareça, meu irmão, e você terá que lidar com isso. Terá que compreender que um dia você infelizmente já machucou alguém. É necessário aceitar isso que aconteceu. Aceitar que errou é libertador e, sem dúvidas, uma das coisas mais importantes nesse processo. Meu irmão, se você cometeu um erro com alguém e hoje se arrepende pelo que fez, pode ter certeza que o seu pecado foi perdoado. O Salmo 51 diz que Deus não castiga um coração contrito. Aceite se perdoar e tire esse peso de suas costas. A palavra diz que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Não carregue sobre si uma culpa pesada que te impede de crescer no Senhor, já que não é esse o fardo do Evangelho. Jesus diz que aquilo que ele te entrega para carregar é suave e leve. Sabe, um dia conversando com uma psicóloga, ela fez uma analogia que me fez compreender a aceitação. A analogia era a seguinte: o auto-perdão é como uma folha de papel. Se você amassá-lo todo, muitas marcas ficarão nele. E nada que você fizer poderá fazer com que aquele papel volte a ficar perfeitamente reto, sem nenhum amassado. Você pode tentar desamassá-lo, mas não vai dar certo. Ele vai continuar com muitas e muitas marcas. E é dessa forma que funciona o auto-perdão. Depois que você machuca alguém, você amassa uma folha de papel. E nada que você fizer poderá fazer com que ela desamasse. Porém, você pode abrir essa folha de papel novamente e cuidar para que ela não amasse de novo. Você não consegue fazer com que aquilo que aconteceu desapareça, mas pode tomar cuidado para que não faça de novo. Mais importante que a aceitação é a própria mudança. Ter o caráter melhorado, amadurecer e nunca mais fazer o que fez. A mudança gera uma nova esperança de confiança. Através das atitudes, a partir da aceitação, é que a confiança que um dia foi perdida poderá ser restabelecida. Cristo está dizendo para ti o mesmo que ele disse para a mulher que foi pega em adultério: vá e não peque novamente. Tenha uma metanoia e venha experimentar de fato a transformação. Esse passo é um dos mais difíceis e que particularmente foi o que mais me fez regredir. Tenha autoconhecimento de si mesmo. Saiba quem você é em Cristo e como pessoa, para que quando alguém venha te dizer o que um dia você foi, você saiba que aquilo não é você. Um dia pode ter sido, mas não é mais. Tenha a compreensão da sua verdadeira identidade, que é filho de Deus. Quando alguém te disser que você é um mentiroso, diga: um dia eu fui um mentiroso, mas hoje eu sou filho de Deus. Meu irmão, quando alguém te disser que você é um infiel, diga: um dia eu fui infiel, mas eu fui transformado e hoje eu sou filho de Deus. Tenha ciência de quem você é de verdade. Pessoas aparecem o tempo todo querendo te lembrar de quem um dia você foi, mas se lembre que por mais que você tenha sido aquilo um dia, hoje você é filho de Deus. Sabe como é chamado o diabo pela Escritura? O acusador. Não permita que o acusador use pessoas para te desanimar, dizendo o que você um dia foi, mas se lembre que você tem um advogado fiel que te liberta de toda a acusação maligna. You know what? Let me hit that. Really? I can handle it. I am certain that you cannot. No, come on, I smoked a ton of weed in the 90s. Right, the 90s. Meu querido, muito obrigado. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você achou que ele foi necessário pra você, considere deixar um gostei. Se você quiser também, considere se inscrever no canal. Muito obrigado e até uma próxima.